Assim diz a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando ele a criava. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós acabamos de ler o registro histórico
sobre como Esther foi levantada rainha na Pérsia. A tua palavra não nos foi deixada em vão, muito pelo contrário, é palavra inspirada, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e exortação. Que assim então cumpra os propósitos e objetivos da palavra em nossos corações nesta noite. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos faça mais semelhantes a Cristo por meio da exposição que ouviremos agora. Enche-nos com o teu Santo Espírito, a mim, para que eu possa proclamar com fidelidade a tua palavra, e aos meus irmãos, para que eles possam entender aquilo que vem da parte do Senhor aos seus corações. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Na teologia reformada há uma doutrina chamada doutrina da providência. Esta é a doutrina que segue imediatamente o ensino sobre a criação. Quando nós estamos vendo a teologia sistemática, estudamos primeiramente acerca do Deus criador de todas as coisas. E depois da doutrina da criação, estudamos então a doutrina da providência. Este Deus não apenas criou todas as coisas, como também sustenta todas as coisas. Na doutrina da providência, esse sustento de Deus é mostrado de forma extraordinária, porque Deus extraordinariamente cuida para que todas as coisas andem no seu devido lugar, mas também Deus se vale do homem e dos atos bons e maus dos homens, para que a sua vontade e o seu plano de preservação de todas as coisas criadas seja executado. Nós chamamos este ato de Deus usar o homem para estabelecer e firmar os seus planos de concursos ou concorrência. E na doutrina da providência nós estudamos os concursos bons e os concursos maus. A ideia de concursos é que Deus se valerá dos atos humanos para preservar as coisas criadas, sejam estes atos bons ou atos maus. E o que a doutrina da providência nos ensina? Que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que o nosso Deus que criou todas as coisas, também sustenta todas as coisas, e para este sustentar ele vai se valer dos atos dos homens, e se valer de toda a própria criação para preservá-la. Quando nós olhamos aqui o livro de Esther, estamos diante de uma demonstração prática desta doutrina. Deus deseja preservar o seu povo, Deus deseja dar continuidade ao seu plano redentivo, fazer chegar até a humanidade o Verbo encarnado, e para que este seu povo seja preservado, o Senhor se valerá dos atos bons e dos atos maus dos homens, para então executar os seus planos. Nós temos aqui algumas atitudes absurdas, mas embora absurdas estas atitudes e este cenário que é pintado aqui no capítulo 2, nós vemos Deus por trás agindo para estabelecer o seu plano. Por isso o tema da nossa exposição esta noite se dará: Deus se vale dos absurdos humanos para cumprir os seus decretos. Neste ato do Senhor sustentar todas as coisas, neste ato da providência de Deus, Deus vai se valer dos atos absurdos dos homens para estabelecer e cumprir os seus decretos. Vejamos isto nesta narrativa do livro de Esther. Passou-se aproximadamente 4 anos desde que Vasti havia sido destronada. Nós vimos a abertura do livro de Esther na semana passada, com o reverendo Daniel. O livro de Esther foi escrito aproximadamente no ano 450 a.C. Apenas para te ajudar a se situar cronologicamente nos acontecimentos, Esther era contemporânea de Esdras. Então lembra um pouquinho a organização dos acontecimentos na Escritura. No ano 586, Jerusalém é invadida, o seu povo é levado cativo para a Babilônia. Depois nós vamos ver o Império Babilônico caindo, e nós vimos isso aqui quando fizemos a exposição de Daniel. Daniel,
Esdras, Neemias, são todos personagens muito próximos em relação às datas. Depois que cai então a Babilônia, já Daniel com a idade avançada, Daniel vai sair de cena e outros personagens bíblicos entrarão. Esdras é um desses personagens, que estará muito presente durante esse tempo em que o povo estará cativo, mas agora não mais sob a liderança dos babilônicos, mas sob a liderança dos persas. Esther viveu neste tempo, neste mesmo período histórico do povo de Esdras. Nós temos então no capítulo 1 os primeiros registros sobre o Império Persa aqui no livro de Esther. O rei Assuero, em uma festa louca e absurda, chama para estar na presença dos seus convidados a sua esposa, sua rainha, Vasti. O desejo dele era expor, mostrar a sua esposa para os homens. Todo mundo bêbado, todo mundo em uma situação absurda, em uma condição deplorável. E ele quer colocar a sua esposa nesta condição vexatória, exibindo ela quase como que um troféu. Muitos estudiosos acreditam que o desejo de Assuero era justamente colocar a sua esposa nua, para ser admirada pelos demais presentes ali na festa. Vasti se recusa a fazer isso. Por se recusar, então, ela será destronada, será banida do palácio. Passa-se então aproximadamente 4 anos. Os historiadores acreditam que neste intervalo de tempo se deram as batalhas da Pérsia contra a Grécia, batalhas ilustradas no filme 300. Uma das maiores baixas do Império Persa se deu justamente nesses embates contra os gregos. E talvez quando nós chegamos aqui no capítulo 2, muito provavelmente então Assuero já estava cansado, veio de um tempo desgastante demais enfrentando os gregos, e sentiu falta então desta sua mulher, desta rainha ao seu lado, de alguém que pudesse lhe servir como consolo, mas também talvez alguém que tivesse uma imagem de liderança compartilhada entre o restante do povo, alguém para se assentar ao trono ao lado dele, e fazer posição diante dos homens. Nós vemos então aqui, nesse primeiro momento da narrativa, 3 absurdos que são relatados no texto. O primeiro é este absurdo do rei. O rei que de forma estranha havia desejado expor a sua esposa, agora sente falta dela. Este rei que governa o mundo inteiro, de forma muito imponente, autoritária e com um exército que marcha de forma absoluta, agora sente falta de alguém do seu lado. E o verso 1 fala isso: passada estas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti. Talvez a bebedice, toda aquela condição da festa, o levou a tomar uma decisão inadequada, vergonhosa, tola, mas que teve consequências. Talvez não fosse o desejo do coração do rei abrir mão da sua bela esposa Vasti, mas diante da situação dela ter negado cumprir uma ordem dele, o que o rei poderia fazer? Um pedido tolo, absurdo, fez com que agora uma decisão dura tivesse de ser tomada, decisão esta que lá na frente fará com que o rei agora sinta a falta da sua mulher. Mas há um segundo absurdo colocado aqui no texto: o conselho que os jovens darão a ele. Então disseram os jovens do rei. Estes jovens eram aqueles conselheiros que ficavam ali, alguns bajuladores, alguns jovens, talvez os parças do rei, ao lado do rei, prontos para darem conselhos e falarem: rei, vá por esse caminho. São aqueles jovens próximos que estão ao lado do rei nas festas que vimos no capítulo 1. Os mesmos que levantam a ideia do que fazer com Vasti, agora vão dar outro conselho ao rei, e é um conselho absurdo. Eles dirão: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. O que há de absurdo aqui no texto, e entenda a ideia do absurdo, aquilo que foge da racionalidade, é absurda a forma que esses homens vão olhar para as mulheres e tratar as mulheres.
Traga uma outra qualquer. Está sentindo falta de Vasti? Substitua por qualquer outra. Tragam muitas moças. É absurdo imaginar que o ser humano, seja homem ou mulher, possa ser substituído assim. Ah, fulano saiu, fulano deixou, fulano não está mais aqui, então levanta, traga outro. Substitui, põe no lugar, era só mais um. Descarta-se então o anterior e põe-se um novo no lugar. Foi esse o conselho dos jovens. Rei, era só uma mulher. Qualquer outra pode substituir Vasti. Tragam as moças do império. Levantem virgens aí, coloquem elas, e elas vão dar conta de fazer aquilo que Vasti fez. Como se fosse apenas um pedaço de carne. Como se fosse, talvez, a ideia, tal qual é nos banquetes, substituir pratos. Acabou-se as maçãs, tragam mais maçãs. Acabou-se o vinho, traga mais vinho. Acabou-se a carne, traga-se mais carne. Como se não houvesse pessoalidade em Vasti. Como se aquela mulher não fosse a imagem de Deus, com desejos próprios, vontades próprias, atributos próprios que a faziam ser valorosa diante do rei. Mas na cabeça daqueles jovens, era só um pedaço de carne. Então traga outra. Uma forma absurda de se tratar as mulheres. Este tratamento é absurdo também, não apenas por tratar as mulheres como um objeto descartável, mas por reduzir as virtudes das mulheres apenas à ideia da boa aparência e formosura. É um reducionismo. É reduzir a mulher apenas à sua aparência. Veja que a proposta é: tragam mulheres virgens, de boa aparência, de grande formosura. Não havia preocupação com o caráter, com as qualidades, com a personalidade. Não havia, por parte desses homens, qualquer preocupação com as posições religiosas ou com a opinião da mulher. Tratam a mulher como se ela fosse um nada. Ela não pensa, ela não fala, pouco importa o que ela sente, qual é a impressão de mundo que ela tem. Esse tipo de coisa substituirá outro. O rei está sentindo falta de um objeto, vamos colocar outro no lugar, e pouco importa a pessoalidade desse ser. É um conselho absurdo. Mas veja que o texto vai colocar: ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, o eunuco, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar do Vasti. Com isso concordou o rei. Observe que não será algo voluntário. Eis que o rei está à procura de uma esposa, e aquelas que desejarem isso estejam aqui, se apresentem em Suzã. Não. Coloque comissários. Espalhe os seus líderes, os seus enviados em cada uma das províncias da Pérsia. Que eles encontrem, então, belas mulheres e tragam-nas aqui. Pouco importa se elas serão arrancadas da sua terra natal. Pouco importa se elas serão arrancadas do seu convívio familiar. Pouco importa, ó rei, como elas virão, o que elas deixarão para trás. Tragam-se essas mulheres, forçadamente, e as coloquem diante do rei. Suzã era uma terra, uma grande fortaleza, onde o rei passava ali as suas férias. Veja como é interessante tudo que está acontecendo aqui. Depois de um longo período de batalhas contra um exército que lhe gerou muitos prejuízos, o rei vai tirar férias. Nessas férias ele sente falta de uma mulher. Mas é só um objeto, traga qualquer uma, escolha aí, traz aqui para Suzã. Tragam aqui para a cidadela. Isso era tão comum naquela cultura que havia dentro do palácio a casa das mulheres. E duas casas. Mais adiante você vai ver que havia uma casa cuidada por Regai, um eunuco. O eunuco é aquele homem que foi castrado, que não consegue então ter relação sexual. É muito óbvio que precisava ser um homem assim para cuidar das mulheres do rei. Numa primeira casa ficavam as mulheres que seriam preparadas para se apresentar ao rei. E diz o texto que a forma como a lei dizia
é que essas mulheres seriam apresentadas em uma única noite. Se o rei gostasse, bem. Se o rei não gostasse, elas eram despachadas e descartadas. Forçadamente, essas mulheres então iam para o palácio e estavam nesta primeira casa. Deus se vale de absurdos para cumprir os seus decretos. E nós estamos vendo absurdos aqui. Os absurdos de um rei que abriu mão da sua esposa, um conselho absurdo por parte desses jovens. Agora veja um tratamento absurdo que nós veremos aqui. Ora, na cidadela de Suzã, verso 5, havia certo homem judeu benjamita, chamado de Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Iquis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Mais adiante, não no sermão de hoje, no sermão da próxima semana, nós falaremos da importância dessa descrição sobre quem era Mordecai. Haverá um inimigo que se levantará contra Mordecai, justamente por conta desta nacionalidade, desta origem de Mordecai. Mas não falaremos disso agora. Esta é uma informação do texto que será exposto, mas que terá valor mais adiante. Ele criara Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O nome Hadassa significa murta, moita, um arvoredo qualquer. Talvez pouco condizente com a beleza de Ester. O nome hebreu dela era Hadassa, mas a condição pelo qual agora ela era conhecida era Ester, que significa estrela. Há um trocadilho interessante aqui. Talvez, pensando no nome, apenas uma moita, uma murta qualquer, um arvoredo qualquer, não faça jus à beleza que Ester tem. Não. Ela não é um monte de mato, uma moita qualquer. Ela é uma estrela, tal qual é a grandeza da sua beleza. Hadassa, que é Ester, uma órfã, jovem, criada pelo seu tio Mordecai. Esse processo de adoção era algo muito comum daqueles dias. O tio, irmão do marido, do pai da família, assumia todos os cuidados e responsabilidade da família do irmão, caso ele viesse a morrer. É a lei do levirato. Inclusive a esposa deveria ser assumida pelo cunhado, caso o falecimento do seu marido. Parece-nos aqui que não foi o caso necessariamente de Mordecai ter se casado com a mãe de Ester. O pai e a mãe dela haviam morrido. Ele, como tio, parente próximo, assume os cuidados e cria Ester e cuida de Ester. Mais adiante nós falaremos destes cuidados também como providência de Deus na vida de Ester. Mas vejamos o quão absurdo é este tratamento que será dado às mulheres. Em se divulgando, verso 8, pois o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então todas elas foram juntadas ali, todas elas foram levadas para a casa em que Hegai cuidava das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, falando de Ester, e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. Hegai ficou tão admirado com a beleza da estrela Ester, que logo cuida para que ela tivesse algum tipo de privilégio ali diante das demais mulheres. Ele separa um lugar especial e melhor na casa, separa outras 7 meninas, talvez moças aí na sua idade dos seus 12, 14 anos, para cuidarem de Ester. E logo começa a dar o tratamento de beleza para Ester. Ele se admira com a beleza, com a postura, com a condição de Ester, e coloca Ester em condição privilegiada.
e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e de como lhe sucederia. Agora veja o verso 12, falando do tratamento, mais uma vez. Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. O tratamento de beleza, quando você vai pesquisar como se dava nessa cultura, era algo absurdo de rígido e ao mesmo tempo humilhante para as mulheres. Estes primeiros 6 meses, com a mirra, era um tratamento de purificação da condição da mulher. É como se no entendimento daqueles homens, essas mulheres chegassem sujas, imundas, indignas de estarem diante do rei. E a primeira coisa que deveria se fazer com elas era um rito de purificação, que durava-se aí então 6 meses. Toda a alimentação era feita com grande rigor. Todo um planejamento da condição física, dos pés à cabeça, aos cuidados com o cabelo, tudo isso era meticulosamente tratado e feito para apresentar essas mulheres diante do rei. Mais uma vez, a mulher sendo tratada como um objeto. Preparando a mulher tal qual, de repente, se prepara uma casa, um carro de guerra. Assim era feito e tratado as mulheres. Algumas mulheres tinham partes defeituosas do seu corpo arrancadas. Algumas eram mutiladas. Algumas mulheres recebiam marcas que, dentro da visão dos homens, trariam maior beleza para elas. Imagine meninas novas, todas provincianas, ou seja, meninas que estavam ali em condição de prisioneiras de guerra. Não estavam ali voluntariamente. Semana passada, todos nós ficamos chocados com a grotesca fala de um representante do povo falando sobre as mulheres ucranianas, refugiadas de guerra. Imagine que é exatamente isso que está acontecendo. Meninas, adolescentes, que já estão sofrendo todo um cenário de guerra de um exército fortíssimo, como era o exército persa, que entrou, matou pais, matou crianças, queimou e incendiou casas, e agora pega essas meninas para tratá-las, para levá-las diante do rei para uma noite com o rei. Um tratamento absurdo, que por mais que talvez a uma leitura rápida possa parecer algo bom, não, pastor, mas veja, Ester estava sendo bem tratada. Talvez o mesmo comentário tolo de alguém que vira e fala, não, mas olha, aquele deputado estava elogiando, falando que as mulheres eram bonitas. O contexto não cabe, o momento não é para isso. A situação não é essa. A condição daquelas mulheres não eram para isso. E não era o desejo delas estarem ali. Tal qual não era um desejo daquelas ucranianas estarem naquela fila. Muito menos para ser comparado com uma fila de balada. E não era o momento em que a beleza delas estava a ser exposta. O drama da dificuldade do que elas estavam vivendo era o que deveria ser exposto e tratado. Por isso um tratamento absurdo. Mulheres sendo sujeitadas a uma condição de 12 meses de preparos para se apresentar para um rei. O verso de número 15 vai dizer que Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Todas as pessoas que conviveram com Ester nesse 1 ano, todas as pessoas que cruzaram o caminho de Ester, se agradaram de Ester. Parece-nos aqui que essa ideia do se agradar não está mais ligada à beleza e à formosura da estrela Ester,
mas a condição de quem era ela. É como se nesse período dos 12 meses, ela tivesse se sujeitado a toda esta situação, tivesse sofrido todo este cenário, e ao mesmo tempo tivesse tido uma postura louvável, digna, talvez sem murmurações, talvez sem nenhum tipo de ato de insubordinação ou de rebeldia, ao ponto de gerar nos outros admiração. Não apenas pela beleza, mas agora por quem ela era de fato. Verso de número 14, vai colocar a triste condição a qual essas mulheres eram expostas. À tarde elas entravam, e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sagas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, a filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Imagine você se preparar durante um ano para um encontro asqueroso com alguém que vai te tratar apenas como um objeto. Imagine a tensão dessa jovem, sabendo que se algo desse errado naquele encontro, na melhor das hipóteses, ela apenas seria esquecida. Mas em uma condição pior, ela poderia ser morta. Nós estamos aqui entre os adultos. E podemos dizer, sem nenhum tipo de dificuldade, o quanto a condição sexual para a mulher já é algo muito mais difícil e complicado do que é para os homens. Por vezes, mesmo numa relação com o esposo, a mulher tem dificuldades. Imagine uma virgem, jovem, sendo forçada agora a uma relação sexual, a um encontro de uma noite com um rei. Alguém que ela não amou, numa situação que ela não desejou. Perder a sua virgindade num cenário desse, abusivo, humilhante, tenso, porque talvez o murmurar, o gemer talvez por uma dor, por um distrato, pudesse lhe causar a morte. Imagine estar nesta noite com este homem debaixo desta situação. Isto é absurdo. É absurdo. Na providência divina, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência. Irmãos, nós vimos aqui 3 situações absurdas. A primeira de um rei que descartou a sua esposa e depois sente falta dela. A segunda situação absurda é o conselho que os jovens dão. Total desrespeito às mulheres, vai lá, pega as mulheres, tragam forçadamente aqui, olhando apenas para a beleza e a aparência delas. Terceiro, todo um tratamento absurdo. Imagine que o rei não faria aquilo apenas com Esther, mas com diversas outras mulheres da província. Mas o tema da nossa mensagem é: Deus se vale de absurdos humanos para cumprir os seus decretos. E nós veremos agora Deus cumprindo os seus planos na vida de Esther e na vida do seu povo. Primeiramente, eu quero destacar o quanto Mordecai é uma providência divina na vida de Esther. É uma situação adversa você perder os seus pais. Muito provavelmente Esther perde os seus pais nesse cenário de guerra, nesse cenário de conflito, nesse cenário de sujeição a um exército fortíssimo e cruel como era o exército persa.
Mas Deus não abandona Esther. Deus provê para ela um cuidador. E veja, irmãos, como Mordecai parece nos ser alguém muito usado por Deus nesse cuidado com Esther. Ele está presente no primeiro momento, talvez aquele mais duro, ao lado dela. Diz o texto, e nós lemos, verso 11, que ele passeava todos os dias, dava algum jeito de entrar lá naquela casa todos os dias para saber como estava sua sobrinha, como estava sua filha. De alguma forma ele tentava cuidar de Esther. Mais adiante nós vemos, no verso de número 19, quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado na porta do rei. O tempo todo ele estava ali pronto a cuidar da sobrinha que ele tinha como filha. E vemos aqui um cuidado de Deus com Esther, provendo para ela um cuidador, mesmo depois da perda de seus pais. Uma outra pessoa também será usada por Deus nos cuidados com Esther. A figura de Hegai, o eunuco. Embora, claro, todo o cenário fosse um cenário ruim, um cenário adverso, um cenário não glorioso, nem tampouco agradável para aquelas mulheres, para Esther, este eunuco, Hegai, foi usado por Deus para prover para ela boa alimentação, bons cuidados, um bom lugar na casa e outras moças para lhe ajudar. Deus usa Hegai para prover para Esther algum tipo de alívio em meio a toda essa dor e todo este sofrimento. Mas há também uma terceira forma de providência de Deus aqui no texto. A postura de Esther. Irmãos, não pensemos que Esther conseguiu suportar toda essa situação e ainda assim achar graça diante dos demais por algum mérito ou virtude própria, mas porque o próprio Deus sustentou, consolou, animou e fortaleceu essa jovem. Porque o próprio Deus proveu para ela as condições emocionais, espirituais e físicas para que ela passasse por toda esta condição humilhante e absurda. Vemos aqui então 3 demonstrações desta providência de Deus, na figura de Mordecai, na figura do eunuco Hegai e também no próprio agir de Deus, consolando Esther, animando Esther nos momentos mais difíceis e fazendo Esther cair na graça dos demais pelo seu comportamento e sua postura. A consequência de tudo isso, nessa providência de Deus, é que o rei se agrada de Esther. Irmãos, por que nós estamos falando de providência, do agir soberano de Deus, no cuidado com o povo? Nós estamos falando de um exército cruel, de homens ímpios, impiedosos, que poderiam pôr fim a toda a nação de Israel e pôr fim ao plano redentivo de Deus para a humanidade. De Israel viria o Salvador, de Judá viria o Salvador. E onde Judá estava agora? Nas mãos dos persas. Olha como o nosso Deus é. No momento em que o seu povo estava lá no Egito, Deus consegue colocar para governar o povo um dos seus, e este era José. Passado 400 anos, no momento em mais uma vez em que o povo estava debaixo das mãos dos egípcios como escravos, mais uma vez Deus levanta alguém que veio por meio de um rio, dentro de um cesto, para estar na liderança do seu povo, príncipe lá naquela condição do Egito. E este era Moisés. No momento em que o povo estava diante dos babilônicos, o Senhor dá sonhos e visões a Nabucodonosor, e conduzindo a história, dá a interpretação a Daniel, para que Daniel agora fosse colocado como líder maior em todas as províncias da Babilônia. E agora, quando os persas assumem o poder, quando não mais está a figura de Daniel ao lado do povo no meio do cativeiro, Deus levanta uma mulher improvável, uma jovem, uma moça, para ser a representante do povo de Deus, nos cuidados com o povo de Deus. Em todo o tempo, Deus está se valendo de situações absurdas para conduzir a história, para cumprir os seus planos. Fez isso no Egito, fez isso na Babilônia
faz isso agora na Pérsia. Deus coloca então agora Ester como rainha. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos. Olha como o texto diz: era o banquete de quem? De Ester. Não era o banquete do rei, era o banquete de Ester. Irmãos, olha como Deus está conduzindo a história. Olha como soberanamente Deus está cuidando do seu povo. Veja que o povo vai para o cativeiro babilônico porque Deus está tratando o pecado do povo. Mas em meio a esta tratativa do pecado, Deus não abandonará os seus, Deus não esquecerá da sua aliança, Deus não deixará o seu povo perecer. Levanta Daniel e agora levanta Ester, coloca um para cuidar de todos os líderes das províncias e coloca outra agora para ser rainha ao lado do rei. Deus, por mais que esteja usando homens ímpios para serem chicotes em sua mão para disciplinar o seu povo, ainda assim ele não desampara, mas cuida e preserva os seus. Ester então se tornou rainha. E agora, irmãos, eu quero trazer 4 aplicações para as nossas vidas, diante desta história que nós acabamos de contar. A primeira, Deus continua no controle da história. Deus continua no controle da história. Coisas absurdas continuam a acontecer. E é absurdo você ver uma nação do outro lado do oceano ameaçar talvez o poderio de uma Rússia, e de repente uma outra que está no meio dessa conversa, que não tem nada a ver com isso, nada a ver com a guerra entre Rússia e Estados Unidos, da ameaça entre 2 gigantes sendo invadida, pessoas sendo assassinadas e mortas, e nós aqui no Brasil, que nada temos a ver com nenhum desses 3 países, sofrendo também já reflexos na nossa economia e tantos outros. E tantas crianças perdendo seus pais, e tantas esposas perdendo seus maridos, e tantas tragédias acontecendo. Mas nos lembremos de uma coisa: Deus continua no controle soberano de tudo. Na terra, no trono terreno, Assuero estava assentado. Mas no domínio de toda a história, e do trono celestial, o rei sublime estava ainda a governar todos os acontecimentos. Da queda de Vasti à ascensão de Ester. Lembre-se disso. Situações adversas e absurdas acontecerão na sua vida. Mas lembre-se, Deus age de forma providencial em favor dos seus, seja por meio dos atos bons, seja por meio dos atos ruins, dos acontecimentos ruins. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós nesta noite, que Deus usa as situações difíceis para nos abençoar. Às vezes nós acreditamos que apenas as coisas boas vêm da parte de Deus. Se somos promovidos, então foi Deus. Se fomos demitidos, o diabo está furioso, está acabando comigo aqui. Repreende ele, Senhor. Irmãos, Deus usa também atos ruins para nos ensinar, para nos corrigir e até mesmo para nos promover mais adiante. Então, olhe, mesmo as coisas difíceis, complicadas e absurdas, como sendo um possível agir de Deus para fazer bem aos seus. Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E Deus se valerá de cada uma delas para cumprir os propósitos que Ele tem estabelecido sobre as nossas vidas. Terceira aplicação: Deus continua no controle da história. Segundo, Deus usa situações absurdas para fazer o bem. Terceiro, Deus também usa pessoas para cumprir a sua vontade. Deus usou Mordecai, Deus usou Regai, Deus usou a queda de Vasti, Deus usou o rei Assuero, Deus usou até mesmo aqueles jovens com conselhos estranhos para fazer com que Ester chegasse ao trono. Deus usa pessoas. Deus usa os meios ordinários. Às vezes nós estamos esperando alguma coisa muito sobrenatural acontecer
para então dizer, Deus interviu na história, quando talvez Deus esteja fazendo cura e milagres por meio dos médicos. Quando talvez Deus esteja fazendo um milagre extraordinário do sustento dos seus por meio da empresa, por meio do seu chefe. Deus esteja usando homens e mulheres, servos de Deus, para nos ensinar, nos corrigir, nos alertar. Porque nos cuidados dele com o seu povo, na doutrina da providência e na providência de Deus para com os seus, Deus ainda continua usando pessoas. E para a salvação dos homens, Deus deseja usar a mim e a você, para sermos proclamadores das verdades do reino. Então seja usado pelo Senhor. E ore e clame, Senhor, use a minha vida, para que eu seja instrumento do Senhor no cumprimento dos seus planos na vida dos meus irmãos. Use a minha vida, ó Deus, para que eu possa ser este canal de bênção, para que o Senhor faça coisas extraordinárias na vida de outros. E Senhor, use muitos outros, para que sejam bênção na minha vida, e sejam executores do plano de Deus, e do agir de Deus, na minha vida e na vida dos meus. Quarta aplicação para as nossas vidas, tenha discernimento. Tenha discernimento. É difícil nós entendermos as tragédias e os absurdos que acontecem ao nosso redor. Tal qual era muito difícil para Esther entender o porquê tudo aquilo estava acontecendo. Porque uma menina perde os seus pais, agora é forçada a estar num lugar em que ela não queria estar. Senhor, dá-me discernimento para entender as coisas difíceis que acontecerão na minha vida, para que eu não fique pelos cantos murmurando, para que eu não entre numa depressão profunda, para que eu não chute o balde e saia de uma vida de santidade para uma vida de pecados. Ajuda-me a ter entendimento, Senhor, e não desanimar, e não esmorecer, em seguir firme, mesmo diante das situações difíceis. Peça a Deus, Senhor, dá-me discernimento. Tiago fala disso com muita propriedade. Tenha alegria por passar por várias provações. As provações, as lutas vão nos amadurecer. E aí Tiago coloca que a única forma de nós entendermos essas provações que são bênção de Deus nas nossas vidas é se nós pedirmos a Deus sabedoria. O que Tiago está dizendo é o seguinte: olha, irmão, tenha alegria. E talvez você diga, mas Tiago, como é que eu vou ter alegria em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio a situações absurdas? E Tiago diz, está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Está precisando de discernimento para entender o porquê das coisas estarem acontecendo, tal qual elas estão acontecendo? Peça isso a Deus. Senhor, me ajuda a entender o meu desemprego, me ajuda a entender essa doença, me ajuda a entender essa limitação física, essa limitação intelectual, me ajuda, Senhor, a entender os dramas e as dificuldades que eu estou vivendo em casa, com os meus filhos, com o meu marido, me ajuda a entender, Senhor, as dificuldades que vêm na minha vida todos os dias, as dores que eu sinto, as lágrimas que vêm, para que eu possa superar cada um desses problemas e desafios, sem entregar os pontos, sem a depressão, sem o desespero e sem o pecado. Ajuda-me, ó Deus, a achar graça diante dos meus irmãos, mesmo diante de coisas e situações absurdas. Mas eu quero encerrar esse texto falando de algo muito belo que está aqui e que talvez você não tenha visto. Nós estamos falando de um encontro de uma mulher com o seu noivo. Um encontro que não é dos mais agradáveis. Um encontro com um noivo, com um rei Assuero, que convenhamos, era nojento. Nojento imaginar todo esse cenário. Com alguém que prontamente estaria disposto a matar esta mulher com quem ele se deitasse, caso ela não lhe agradasse. Mas o que o texto de Esther está a fazer-nos aqui é chamar a nossa atenção, igreja do Senhor, para um encontro que também nós teremos com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. E há algo muito belo quando comparado a esse texto. Se aqui, irmãos, todos os servos do rei e aquelas moças se empenhavam durante 12 meses para serem preparadas, tratadas e embelezadas para o seu noivo e para aquele grande dia de encontro. Quando nós olhamos o que Cristo fez, Ele mesmo preparou para si a sua noiva, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante.
Ele se entregou na cruz do Calvário pela sua noiva e pela sua igreja, para apresentar a si mesmo uma igreja bela e linda. Irmãos, é maravilhoso imaginar isso, que naqueles dias de Esther, as mulheres eram preparadas para o noivo, mas que para o encontro que nós teremos com o nosso Cristo, Ele já nos preparou, Ele já nos embelezou, Ele já tirou de nós toda a mancha e marca do pecado, indo na cruz em nosso lugar e pagando o preço para pagar toda a imundícia que há em nós. Ele mesmo na cruz do Calvário nos purificou, Ele mesmo na cruz do Calvário nos fez mais puros e aceitáveis diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele mesmo, com os seus atos de justiça, trouxe beleza para nós, fazendo com que a justiça do Filho estivesse manifestada nos que nele creem. Louvado seja Deus por isso. E fica aqui um desafio para nós. Por vezes, irmãos, nós estamos muito prontos a nos embelezar para os encontros deste mundo, a nos preparar anos para uma boa profissão. Vestibular, cursinho, faculdade, pós, mestrado, tudo talvez para aquele dia em que chegaremos naquele cargo, naquela empresa, com aquele salário. Ou nos preparamos muito para o casamento. Aquele marido, aquela esposa, muito investimento em beleza, em condição, em status, em roupas. Nos preparamos para muitas coisas deste mundo, mas não nos preparamos para o encontro com o Rei. Como tem sido a sua preparação para se encontrar com Cristo Jesus? Você será aceito por Ele, se você crer nele. Mas precisamos buscar mais santidade. Precisamos buscar mais comunhão com o nosso noivo, para sermos cada vez mais belos diante dele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um tratamento intenso de beleza foi feito por aquelas mulheres, para um encontro com um rei que não merecia. Quanto nós temos nos embelezado para o nosso Cristo. Na parábola das 10 virgens, algumas estavam preparadas, enquanto outras não. Cristo está voltando. Cristo está voltando, e os sinais gritam. São visíveis os sinais da volta de Cristo. Será que o Senhor vai encontrar uma noiva linda e bela, arrumada, ornada em santidade para o encontro com seu noivo? Ou vai encontrar uma noiva toda desgrenhada pelo pecado, por uma vida de imoralidade, de mentiras, de relaxo, de preguiça? Como o Senhor nos achará e nos encontrará? Que nos preparemos em um profundo e intenso tratamento de beleza da nossa alma, para nos encontrarmos com o nosso Cristo.